No episódio de hoje, uma conversa com o jornalista João Ferreira sobre o viés ideológico da imprensa, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Bem-vindo, João Ferreira. É um prazer, Júlio, é um prazer, Paulo, estar aqui. Uma honra. E vamos que vamos. Quem é João Ferreira? Porque eu acho que o pessoal que não está na internet, que provavelmente não existe, mas quem é João Ferreira? O João Ferreira, ele é um influenciador digital. Não é influenciador digital, que ele pediu para eu não falar isso. João, ele é jornalista, empreendedor, subcelebridade da internet. Ele pediu pra eu falar isso. E um consultor de marketing. João, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por dispor do teu tempo para vir aqui falar com a gente sobre esse assunto que é tão delicado, tão importante para a população brasileira, tão importante para o que a gente está passando. Mas vamos tentar tratar ele de uma forma leve aqui, como tu consegue tratar muito bem. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa do podcast. Começando pelo fim, né? Eu acho que é importante ter sempre bom humor, cara. Porque se a gente perde o bom humor, a vitória é deles. Eles querem que a gente fique mal-humorado, com ódio do próximo, matando os familiares e amigos. Aí a vitória é deles, aí não vale a pena. Que frase sensacional, porque é uma coisa que eu passei pela fase raivosa, e eu acho que muitos de nós passaram, né? Eu acho que se tu lê jornal demais, é inevitável que tu fique com raiva o dia inteiro, né? Tu fica brabo, porque tu só vê coisas ruins acontecendo. Leio notícias, mas tipo no Twitter, procuro evitar ver opiniões de pessoas próximas para não me irritar, e melhorou o meu humor absurdamente, ao ponto de que eu consigo manter convívios com pessoas que pensam completamente diferente do que eu penso, e eu acho isso muito bom, diga-se de passagem. Mas esse negócio, especialmente os familiares, né? Se você é aquela pessoa que tá lá enchendo o saco da sua família no almoço de domingo, ou nas festas, né? Não seja essa pessoa, fale de outra coisa, né? Tem tantas outras coisas pra gente discordar. Por que tratar política, né? Quando você vê a imprensa batendo numa empresa só, ela quer dinheiro. Quando você vê a imprensa batendo num presidente, é o velho me dá o meu que eu fico quieto. Isso é muito antigo no Brasil. O que eu queria tratar contigo, inicialmente, tu é um dos criadores do Mão Inglesa, então quem não conhece Mão Inglesa, sugiro que dê uma olhada aí no Facebook, Mão Inglesa, que foi onde eu conheci o João, e que é um programa muito, muito legal, que fazia notícias do dia, comentando de forma humorística daí, que eu acho bem importante, né, pra levar com leveza a vida. E tu que é jornalista, João, por que os outros jornalistas não são que nem tu? Só voltando um pouco esse lado de rede social e familiar, só para não perder o gancho, é o seguinte, Paulo. Outro lado da rede social, o lado negro, talvez, é que há hoje, né, o começo de alguns estudos, né, que apontam para uma geração, talvez a nossa, inclusive, que perigosamente vive só na vida virtual, né? Então, essa coisa de família, de amigo, de jogar um baralho, de tomar uma cerveja, isso acabou. Então, o cara acha que a rede social é a vida dele, e a rede social é uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Porque você chegar a esse ponto, quer seja de extrema direita, como é o caso aqui do que eu sou chamado, ou de extrema esquerda, é terrível, porque você perde a capacidade de discordar e de frequentar ou de ter o mesmo convívio com pessoas que pensam diferente de você. No meu caso, particularmente, como eu emito opinião há muitos anos, e para um número que às vezes se propaga bastante de pessoas, é curioso que as minhas duas famílias são totalmente de esquerda. Eu não conto nem 3 pessoas que são nem social-democratas, assim, são de centro. Então, para mim, todo mundo acha que eu sou das minhas famílias, acha que eu devo ser um nazista, que eu mato crianças na praia. Então, nem tenho direito, por assim dizer, de me comportar, entendeu? Num jantar de família e tudo, naturalmente. Porque o cara pode falar, olha, eu gosto do Freixo, que eu acho ele maravilhoso. Eu ia falar, pô, eu também já achei, entendeu? Já fui cantado pelo mesmo canto da sereia. E aí eu chego com certeza. Eu fui socialista, cara, ferrenho, de ir em manifestação do PSOL aqui no Rio de Janeiro, na Candelária, bater palma para esse bando de, meu ver, de enganador, né? Porque eles falam tudo. Barbaridade.
Barbaridade. Mas como é que tu virou? Vou contar, e é um dos livros também, inclusive, que me fizeram virar. No final do programa eu vou falar. Cheguei a vestir camisa do Che Guevara, tem um DVD de homenagem ao Raul Seixas, que eu tô na primeira fileira com camisa do Che Guevara. Imortalizado. E por que a tua pergunta, Paulo, por que os jornalistas são assim? Primeiro, que eu acho que é uma tendência natural, chamadas humanas, né, nas faculdades, que é o cara mais sonhador. Se você perguntar para mim 2 vezes 7, eu já fico na dúvida, porque eu não entendo nada de matemática, entendeu? Eu tirava 0 em física, química, não entendia nada de nada, era uma negação. Então, essa parcela da sociedade que é mais sonhadora, mais romântica, mais tudo, tem uma propensão filosófica a gostar do que é um sonho. Daí casa com a ideologia de esquerda. Porque a ideologia de esquerda é um sonho, né? Quando você põe na prática é um pesadelo. Mas quando você é adolescente, com 1 quilo de maconha na mente, querendo agradar a menina que senta do teu lado, que você não vai de jeito nenhum, se não falar um monte de besteira, você não vai ter sucesso. Vai cedendo, chega na faculdade de jornalismo. É clichê, mas é verdade. Aquele antro, né, de pessoas que não entendem o que é capitalismo, mas assim, o básico. Eles não entendem que você pode comprar um celular por R$100 na China e vender por 120. E que esses 20 que você ganha não é coisa do demônio. Então você pega um bando de semi-analfabeto, eu tenho que usar esse termo, não é força de expressão, um bando de semi-analfabeto que não entende como é o capitalismo, que não entende como a sociedade de consumo e mercado, que não entende a diferença de consumismo para capitalismo. Eles acham que capitalismo é a dondoca patricinha comprando bolsa da Gucci por 15 mil euros, sei lá o que é isso, e o mendigo passando fome. Aí o cara passa na esquina, vê o mendigo passando fome, pô, mas eu tenho um casaco da, sei lá que marca aí, e o mendigo está passando fome. Poxa, mas que mundo injusto. Poxa, eu vou ser um guardião, uma voz expoente da luta pelos direitos, né? Pela igualdade. Você pega a essência disso, é uma coisa até muito bonita, cara, muito poética, para um adolescente, né? Quando você vira adulto, você já passa a ser, né, um cúmplice de uma estupidez sem tamanho. Então, misturam-se aí no jornalismo pessoas mais intencionadas, né, que a gente leva grana, dando nome aos bois. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim é um caso à parte, porque ele tem aquele blog dele, que eu acho que é Conversa Fiada, se não me engano. Uma coisa afiada. Afiada. Exato. O nome é quase propício, só faltava tirar uma letra. Você pega um cara desse, o cara fala mal da Globo o dia inteiro, era da Globo, trabalha para a Record, ganhando uma fortuna, provavelmente, fazendo o jornal dominical da Record, e fala mal da imprensa o dia inteiro e defende o PT. Esses são os mal intencionados, na minha opinião. Tem os ignorantes, que são os garotos e meninas de 20 e outras coisas hoje em dia, de 20 e poucos anos, que estão ali, chegam na redação e falam besteira. Aí eu escrevo muito sobre isso, que é o menino que sentei aqui na redação para trabalhar, depois da faculdade, onde eu não aprendi nada. Absolutamente nada. Eu lembro de uma aula que eu aprendi o que era letra maiúscula, minúscula, me retirei. O cara estava ensinando que era caps lock. Então chega o cara na redação de qualquer jornal, do lado dele, de novo, tem uma menina ou menino bonito, o cara começa a escrever matéria para agradar isso, cara. Agradar quem está do lado. Então, o Júlio, sei lá, foi num bar em Porto Alegre, falou que foi vítima de, sei lá, de assédio. Eu não investigo, primeira edição de jornalismo, investigar. Eu não ouço os dois lados. Eu sei que o Júlio, nesse escopo, é uma vítima, digamos, e eu vou defendê-lo para ganhar ponto com a menina aqui do meu lado. E aí eu faço uma matéria para lacrar, né? Eu sonho um dia escrever um livro chamado Geração do Lacre, que era a geração que joga o talento no lixo e só pensa em lacrar, em causar. Né? E isso, para mim, é a derrota da alma do ser humano, porque o que diferencia o ser humano de um boto cor-de-rosa é a porcaria do talento, da inteligência. Quer você acredite em Deus ou não, mas tem alguma coisa que nos difere. Então, a vida desses jornalistas é lacrar. Então, tem os mal-intencionados, tem os ignorantes e tem os caras com viés de esquerda assumidamente. Né? Fernando Moraes, que é um belíssimo escritor, pelo menos tem talento, né? Porque hoje em dia Sakamoto, etc., são idiotas sem talento. Fernando Moraes tem um talento, que tem o viés deles e faz parte. O Gabeira, de centro-esquerda, inteligentíssimo, um cara íntegro, correto, na minha opinião, e tem o viés dele. E não vejo problema em assumir o viés. O problema é eu vender uma imagem para vocês, eu não sou nada, eu sou isento, no bom sentido, eu não tenho nada de estimação, só que eu estou jogando a minha pauta ali o dia inteiro.
E a grande verdade é que 90%, sei lá, o jornalista é muito de porcentagem, 99% dos jornalistas são de esquerda, cara. Se no mínimo são social-democratas. Perfeito, isso aí que tu falou da isenção faz todo sentido. Eu imagino que isso esteja mudando um pouco agora, até por causa do fenômeno das redes sociais e tal. O outro lado, digamos, eu acho que ele tá chegando um pouco, tanto que no início era só piada, né? Quando tu falava as opiniões, ninguém queria nos ouvir. Eles vão fazer ideia do que a gente estava falando, agora eles continuam não fazendo ideia, mas eles sabem que existe, né? E tem aquelas várias massas, né? Primeiro eles riem de você, depois assim, ainda não me lembro o restante da frase. Mas tem, inclusive, esse negócio da juventude, né? Tem aquela frase que é atribuída ao Churchill, mas várias pessoas supostamente falaram que é: quem não foi comunista até os 20 anos não tem coração, né? Quem é depois dos 30 não tem juízo. Embora eu nunca tenha sido comunista, eu consigo entender realmente é mágico, né? A explicação é mágica. E uma pessoa que não tem conhecimento para se aprofundar na matéria, é muito fácil ser engambelado. Ainda mais por esses discursinhos bonitos, né? Eu sou pró os pobres, né? E eles querem que os pobres morram, né? E na verdade é por isso, muitas vezes, que é mais fácil um político, ao meu ver, um político esquerdista, ganhar público e ganhar voto do que o outro, que tem que tentar explicar racionalmente. Nem tudo é tão simples, né? Não é porque a mulher comprou a bolsa de 15 mil euros que existe o mendigo. Na verdade é porque provavelmente o mendigo está assim preso num sistema de pobreza que muitas vezes tem a mão podre do Estado ali. Desde o colégio podre, que ele foi roubado os impostos da família dele a vida inteira para ele ir para aquele colégio horroroso, sistema de saúde que não tratou ele, assim vai indo, né? Uma catástrofe em cima da outra que resulta naquilo. É muito difícil tu explicar. E que resultou na bolsa Gucci da mulher que é filha de um industriário que tem benesses do Estado, provavelmente. No Brasil tem esse risco. Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite então investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa, investimentos a partir de R$1.000 que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site, que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo Rate, R só, AT. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$1.000 que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Bom, tu é do Rio aí, né? Então, João, tu também sofre um pouco mais, eu diria. Olha, eu acho que o Rio Grande do Sul tem o pior PT do Brasil, historicamente, né? Mas, convenhamos que o Rio de Janeiro, não fica atrás. Sofre na mão de muito esquerdista. Não vamos falar muito sobre o Rio, mas só uma curiosidade, o Rio tem solução, na tua visão? Acho que não. Acho que não. O que vai acontecer? O que vai acontecer no Rio? Vocês querem um diagnóstico mais dramático? Se a tua pergunta fosse o Brasil tem solução, eu não tenho idade, muito menos sabedoria, muito menos experiência, sequer inteligência para responder essa pergunta, de forma embasada e fundamentada. Como chutômetro, e meu instinto me diz o seguinte: o Brasil e o Rio, incluso aí, sem federalismo, ou seja, quem não sabe que palavra horrorosa é essa, sem a pulverização do poder, no Brasil, eu acho que o Brasil não tem jeito. Para mim é um engano, auto-engano, em escala nacional, a gente achar que o Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro tem alguma coisa em comum, entendeu? Então, enquanto isso não for pulverizado, enquanto o Júlio em Brasília não jogar ovo no cara que roubou ele em Brasília, enquanto você em Porto Alegre não disser que você quer ter fuzil R15 na fazenda, e enquanto no Rio de Janeiro o moleque não lutar pelo direito de fumar maconha o dia inteiro na praia, na minha opinião, não há Brasil possível. É inviável você pegar 210 milhões de pessoas com culturas tão diferentes, com geografias tão diferentes e tentar unificar isso, ainda que você coloque Jesus Cristo na presidência, não vai dar certo. Então o Rio de Janeiro tem solução? Talvez tenha uma solução temporária. Você pode pegar pega o melhor administrador do mundo aí, o Bill Gates. Põe ele aqui 8 anos, vai ficar 8 anos, deve melhorar muito. E depois? E depois? Esse ponto que tu falou é o que a gente fala muito seguido, eu falo muito no podcast aqui, que não precisamos de Brasília, né? E separa tudo. Sim. Vão brigar com o governador, daí quando não der certo com o governador, vão brigar com o prefeito, vai fazendo secessão até o nível individual. Vamos eleger juiz, vamos eleger xerife, né? Se falar xerife, ferrou, né? Tem que inventar um nome mais... Vamos eleger, não sei o nome, politicamente, alguém para tomar conta da nossa sociedade com armas, né? Porque é isso, esse é o caminho. Porque é claro que deve ter lados ruins, por exemplo, você às vezes elege o xerife, o cara prende o cara para mostrar serviço, de repente prende o inocente, mas deve ser um caso a cada zilhões aqui do Brasil que só dá errado.
Mas, enfim, eu acho que tem que pulverizar o poder e só assim o Brasil e o Rio de Janeiro podem nascer. Mas fechando esse parênteses, né? Vamos fechar esse parênteses sobre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e outras coisas que não funcionam. Vamos falar sobre jornalismo. Antes da rede social, existia um mar que era basicamente habitado por poucos tubarões, né? Eram as grandes mídias, as grandes revistas e os jornais de determinados locais, né? A gente vai falar bastante de como está a mídia agora, né? Mas tem um contexto histórico aí. Como é que era essa mídia anterior e como é que ela está se debatendo agora, né? Porque essa mídia ela tá bem nervosa com esse mar que se abriu, apareceu um monte de tubarãozinho pequenininho, ela não está sabendo muito bem o que fazer. Como é que era essa situação antes e como é que está impactando para esses grandes tubarões de agora? É curioso que eu posso responder isso com certa propriedade, porque eu nasci, literalmente, graças à TV Globo. Meu pai e minha mãe se conheceram na TV Globo. Minha mãe achou que meu pai era do DOPS, porque ele estava de terno e gravata. E eu cresci nesse meio, vendo a imprensa no seu ápice, no seu esplendor. E curioso que meu pai, com quem eu trabalhei por vários anos, foi quem me ensinou tudo de jornalismo, de faculdade, não me ensinou nada, ele, já senhor, né? Ele ia me apontando. Ele, de outra geração, ele é de 39, nasceu em 39, ele ficava o dia inteiro no Facebook, até demais. É o lado meu que eu falei das redes sociais. E ele começou a perceber, antes de mim, inclusive, que o formato da mídia tradicional estava acabando, para bem ou para mal. Ou ela se transformava, ou era inevitável a ruptura. Ruptura, essa que às vezes tem muita ingenuidade, né? Você pega uma empresa como a própria TV Globo, por exemplo, a receita dela vem do entretenimento, né? Lembrem-se disso, a grana vem do entretenimento. Então, eu falo, a Globo vai falir porque o jornalismo está esquerdando. Não vai, porque o entretenimento segura financeiramente. E até quando, eu não sei, porque só vendo os balanços. É evidente que antes a mídia tinha uma opinião quase que única, né? Vocês podem notar, quem falava antes contra o Lula chegou em 2003, né? 2003. O Mensalão foi onde eu comecei a trabalhar na minha vida, em 2005. Lá, eu lembro que eu e meu pai, a gente conversando assim, sobre o que estava acontecendo no Mensalão, etc. A gente era visto como extremista, cara. Porque a gente falou, esses caras são corruptos, tem que ter impeachment. Foi aí que teve uma frase célebre, que todo mundo atribuiu ao PSDB, mas é de um cara do Democratas, que eu não me lembro quem era, ex-PFL, temos que deixar o PT sangrar, né? O Lula foi reeleito. Isso para contextualizar o seguinte, a grande mídia naquela época foi muito fraca, entendeu? E por que foi fraca? Por essa soma que a gente falou antes, de viés, de ignorância e de grana. Vejam depois no Google quantos bilhões, não sei se são bons de matemática, somando os anos deve dar trilhão, como diria o Ciro Gomes, o dinheiro que as empresas de comunicação receberam nos anos Lula e nos anos Dilma, né? Porque se você finge que isso aqui, finge que está uma televisão qualquer, sustentada por uma empresa por capital puramente privado, seja ele do que for, tá? Então tem uma empresa tal que é sustentada por acionista da Alemanha. Essa empresa teria batido no governo do PT 24 horas por dia, cara, durante os 13 anos que o PT ficou no poder. A mídia só foi virar o canhão de fato, ou os canhões de fato, para o governo a partir de 2014. A gente ficou 11 anos com a mídia 90% do lado deles, sabe, contemporizando, Lula falando de cabrita, todos aqueles ministros bandidos e tudo mais, e a imprensa, o mainstream da imprensa, quietos. Aí você põe lá um jornalista de opinião, era o Merval Pereira, era o Arnaldo Jabbour, Diogo Maná na Veja, se não me lembro a época. Pô, aí é muito fácil, porque eles ficam até com voz dissonante, assim, meio ridículos. Que legitima ainda, né? A dissonante que legitima. Exatamente. Isso aí são os excêntricos, os malucos, os nazistas, os preconceituosos. E agora, o que acontece com a mídia? É curioso, porque eu tenho uma visão um pouco diferente também do que se diz. Eu acho que a imprensa tradicional, se souber ser inteligente, porque ela jamais né? Infelizmente seria histórico, se ela soubesse ser inteligente, ela daqui a pouco poderia aproveitar uma coisa que eu acho que vai acontecer, que são as redes sociais caindo em descrédito. Vejam o que eu quero dizer. Daqui a 2, 3, 4 anos, por exemplo, de repente o senhorzinho, como meu pai, que via no Facebook, fala, pô, é isso aí. Talvez daqui a 3, 4 anos o cara lê no Facebook, putz, é fake news. Não é que é fake news. Ele pega a ojeriza que ele tem da imprensa e pode passar essa mesma ojeriza, que ele está desconfiado, para mim, João, subcelebridade na internet. Peraí, o João falou que o Bolsonaro está indo bem, mas o Bolsonaro fez besteira.
Cara, esse cara aqui é tão ruim quanto a menina lá da Globo News ou do... Eu não confio em mais ninguém, entendeu? E a imprensa, se fosse inteligente, poderia aproveitar que é cíclico, certo? Então, daqui a 3, 4 anos, a imprensa poderia de novo pegar, não do jeito tradicional, usando redes sociais, etc., com algum diferencial, porque uma coisa, vejam bem, é impossível imitar a qualidade da Globo, SBT, Record, etc., numa coisa, os jornais locais. E a gente está falando agora de federalismo no sentido de política e de poder. O que hoje, se eu vir o dono da Globo, do SBT, alguma coisa, o que eu focaria em telejornal local? Porque o João Ferreira, o Júlio, o Paulo, a gente não consegue pegar um celular rotineiramente e filmar enchente lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, cara, entendeu? A imprensa consegue. Então, acho que eles vão perceber que isso é a força deles e vão parar de tentar emitir opinião dizendo que não estão emitindo. Eu acho que deveriam fazer, igual na Inglaterra, que admitem o posicionamento, entendeu? Olha, a Globo é majoritariamente social-democrata, acreditamos no livre mercado, mas acreditamos nisso. SBT, E o cara, o comprador, o espectador, o telespectador, decide se compra aquilo, entendeu? Eu acho que seria o ideal. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Por que não podem assumir o viés? Qual é o preconceito que existe no jornalismo brasileiro? Porque eu sei que no americano não é assim. No americano todo mundo sabe, autodeclarado quase, né? Embora Sim. a CNN tente fingir que é centrão, mas de forma geral eles estão declarados. Inclusive, para quem não sabe, né, toda eleição presidencial existe uma contagem dos editoriais pré-eleição de quantos editoriais foram favoráveis a qual candidato presidencial. O editorial se manifesta a favor de determinado político. Não, e o que mais me irrita daí é que além deles serem essa falsa imparcialidade, que é obviamente uma falsidade, depois tem gente que tá ali ganhando voto, mas tá reclamando também em relação a a parcialidade da mídia, que é, por exemplo, o Bolsonaro, e daí ele vai lá e declara o quê? Que a mídia tem que ser isenta. Mas, pô, tu não entendeu ainda que os caras não conseguem ser isentos? O ser humano não é isento, é impossível você pedir. Mas por que a mídia brasileira tem esse histórico supostamente isentão? Você respondeu antes, Paulo, outra coisa, quando você falava do mendigo. Por causa do Estado. O Estado, inclusive na época dos militares, pagava muito bem a quem não tomava partido. É o que deu mais dinheiro no Brasil, não tomar partido. Aliás, se você pegar no ponto de vista filosófico, não só no Brasil, talvez o cara que era isento na Alemanha nazista, o cara que era isento na época do Napoleão Bonaparte, o cara que era isento na época da Primeira Guerra, tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro. Não é porque você é Júlio ou Paulo? Não sei, eu gosto um pouquinho do Júlio, um pouquinho do Paulo. Vocês dois me pagam, cara. Entendeu? Então, ser isento durante muitos anos rendeu muito dinheiro e não rendeu perda de amizades, de familiares, etc. Agora, com as redes sociais, é o extremo oposto. Você precisa ter opinião sobre tudo. É um inferno. Você tem que saber tudo de tudo. Eu não tô acreditando nisso. Tu tá me dizendo que o Estado tem a mão podre de novo em algo que não funciona no Brasil. É inacreditável. É inacreditável. Parece que esse negócio não tinha que existir de tão ruim que ele é, né? Eu digo, vocês perguntaram do meu viés. Né? No Brasil, eu já brinquei que eu sou anarco-estatista no Brasil. Aqui eu sou anarquista praticamente, e no mundo ideal, né, nos Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, aí eu tenho visão conservadora, com aquele todo clichê que você já sabe, com os valores judaico-cristãos. Agora, no Rio de Janeiro, né, você fala de valor judaico-cristão, conservadorismo, Burke, os caras vão falar, meu filho, meu pai, vai montar uma escola de samba, entendeu? Com essas palhaçadas, isso é tudo... Você quer ver uma crítica a um governador agora de direita, diz, né, que é de direita, o Witzel, aqui do Rio de Janeiro, que falou no Carnaval, eu não sei se tem dinheiro do jogo do bicho, do desfile. Olha, assim, é uma afronta, né, cara? É uma afronta à inteligência. E é evidente que o Estado, no caso do Brasil e dos outros países até onde eu estudei, mas do Brasil especificamente, e 99% tem a mão, tem as digitais do Estado em tudo que der errado. Eu queria voltar antes das redes sociais, João, porque eu me lembro assim, quando eu tinha 9 anos de idade, eu morei nos Estados Unidos com meus pais, meu irmão, isso era 97. Eu ouvia no colégio, né? Eu ouvia por tudo, ainda tinha muita citação em relação à Guerra Fria, que tinha encerrado meros 7 anos antes, né? Então, eu perguntei pro meu pai, o que era a Guerra Fria? Daí ele me explicou que basicamente um grande estudo natural entre uma economia de mercado e uma economia planificada, ou enfim, top-down, né? E que o lado comunista tinha perdido, tinha gerado miséria, morte aos milhões, e o lado capitalista, embora tivesse alguns problemas, obviamente, ele tinha gerado riqueza, gerado a maior nação da face da Terra. Beleza? Virei anticomunista, por isso talvez, né? Eu não fui comunista antes dos meus 20. Agora,
eu voltei pro Brasil e comecei a ler jornal. E eu comecei a ler aqueles editoriais da Zero Hora, aquelas colunas, e no caso Zero Hora, que é o jornal mais famoso do Rio Grande do Sul, né? Aqueles jornalistas todos, eles me pareciam tudo comum, né? Eu não era liberal ainda, muito menos anarquista, que nem eu sou hoje, mas eu ficava horrorizado como tudo carregava um viés enorme. Daí passaram-se vários anos, aí assim, enfim, fiquei horrorizado com o jornal, mas não tinha o que ler, não tinha nenhuma alternativa, né? E daí eu li aquilo e se informava do que estava acontecendo, ou simplesmente ficava sem ler. O que aconteceu? Anos depois, em eventos do IEE e tal, eu convivi com pessoas da Associação Nacional de Jornais, né? O presidente da época, não lembro qual das gestões aí. Eu fiz uma pergunta para ele, mas eu já tinha lido outros jornais, né? Escuta, por que todo jornal é esquerdista? E ele, não são todos os jornais que são esquerdistas. Tem muitos jornais de direita no Brasil. Eu diria que é meio a meio. Mas que mundo vive esse cara? Eu não tive coragem de perguntar para ele. E agora, como a gente estava comentando, mudou muito, né? Mudou muito no sentido que eles estão sendo provocados. Mas tu não vê ainda os jornais com opiniões. Minha pergunta é assim, quando é que tu acha que vai acontecer isso? Eles vão sair do armário ou não? Ou vai ficar nessa nhenha por mais anos, sendo favoritismo de acordo com os políticos? Olha, pelo que eu conheço da parte interna, infelizmente, eu não vou ser corporativista. No Brasil, aliás, o corporativismo mata esse país também, em todas as escalas. Eu acho que eles vão ficar nesse, como você falou, em aí até... Entra no site do Globo, Jornal Globo, por exemplo, está lá assim, assinatura de R$29, não sei das quantas, por R$1,99, os X primeiros meses. Cara, finge que não é o Globo, finge que isso é uma birosca. A cerveja, em vez de R$9,99, está 59 centavos. Pô, o cara da birosca está administrando mal, hein? Você vai falir, coitado. Vou até comprar 3 cervejas para ajudar esse cara. Só que no caso da imprensa, as pessoas não compram a assinatura, pelo contrário, eles ficam com mais raiva ainda. Aí é um fenômeno não só brasileiro. Aí teria que ter outro papo, assim, porque é um fenômeno mundial, das pessoas não confiam na mídia, e por não confiarem na mídia, acontece aquilo que você falou dos presidenciáveis, ou dos políticos em geral, usarem a mídia contra ela própria, né? Porque é como se ela fosse um vilão de história de criança, de tão ruim. Mas eu acho que elas vão ficar, a mídia, grande mídia, infelizmente, não dá sinal assim de mudança. De novo, se a vida fosse simples, se eu fosse Silvio Santos, por exemplo, com a grana que ele tem, e já como ele, né, ele já deixou claro que ele não liga muito mais para o que está fazendo, assim, eu tentaria, no caso dele, não é nem fazer uma emissora de direita, 100% de direita, sabe? Eu tentaria pegar, sei lá, 2 telejornais dele e falar, põe aqui uns liberais conservadores aí que não sejam malucos, e vamos testar esse troço, cara. Se der dinheiro, se der propaganda, beleza, mantém. Se não der, tchau. Mas agora, outra particularidade da grande mídia. Antes, a grande imprensa fica até hoje. Grande São Paulo, Grande Rio. Você pega um nicho geográfico, ou seja, vocês não faziam parte. Porto Alegre não opinava na porcaria do Brasil. Por quê? Porque a Globo era Jardim Botânico, Baixo Gávea, que eu sempre falo nos textos, e São Paulo, né? Quando São Paulo. Então você pegava um nicho da Zona Sul do Rio de Janeiro, pautando o Brasil inteiro. Aí, sem querer entrar muito no lance moralista da coisa, você pega novela da Globo, sem querer entrar no... que eles façam a novela o que quiser. Quanto pior, ótimo. Mas assim, são pessoas da Zona Sul com uma ideia de mundo cujos roteiros falam a mesma coisa e pautando o Brasil inteiro. Então a dona Madalena, lá do interior da Amapá, tem que entender que tem um trans comprando cachorro vegetariano e se ela não assimilar isso, ela tem que morrer, entendeu? Ela não está preparada para o mundo do roteirista do Projac. É isso que eu não consigo aguentar. Mais do que... Mas olha só, eles não estão perdendo mercado, assim, pelo lado do mercado, não é melhor eles botar uma bandeira, assim, mesmo a Globo, sabe? Pega e diz, não, a gente é PSOL, e daí eles pegam todo o público do PSOL. Eu acho. Ninguém. Não, eles não fariam isso porque o pessoal é quase ninguém. Mas não vale mais a pena tu botar uma bandeira e dizer isso, porque tu respondeu pro Fux que eles vão ficar nesse nhen por muito tempo e não vão se definir. Mas aparentemente parece que a definição atualmente nesse Brasil pós 2013, aparentemente a definição, tu te mostrar que eu tenho uma bandeira, tu consegue uma aderência maior de público, porque senão esses caras eles vão definhar, né? Eles vão definhar, o próprio entretenimento deles vai definhar. Eu acho que sim, Tanto eles menosprezaram as redes sociais, tem um caso de bastidores, pra você ver que não é só a imprensa que é um pouco teimosa, não. Em 2016,
2015, não, metade de 2016, tinha uma reunião no Partido Novo, né? Então isso pode deixar no ar, no Partido Novo interno, que eu falava uma coisa muito simples. As próximas eleições presidenciais não precisam, eu falei exatamente assim, de um tripé que não seja da Uruguaiana. O Uruguaiana é um camelódromo aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, só precisa de um tripé da Uruguaiana. Riram, entendeu? O João é extremista. Quem ganhou? O cara com um tripé com a bandeira do Brasil amarrada com silver tape. Então não é só a imprensa que é teimosa. Eu fico impressionado. As pessoas não veem na rua todo mundo de todas as classes sociais, cara, com o celular na mão. Nos últimos anos a gente foi vendo celular na mão. E tá ali. Não que esse cara tá no celular na mão, ele já chama Uber, ele já vê streaming, ele já compra ação na bolsa e Nasdaq. Não é isso. É tudo lento, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, a imprensa parece que não percebe, Júlio. Assim, eu acho que se tivesse percebido minimamente, já teria chamado umas pessoas para trabalhar. Não estou advogando em causa própria, não. Eu estou falando assim, por exemplo, Flávio Gordon, é o escritor, inteligentíssimo, com uma posição firme, educado, escreveu para mim o melhor livro dos últimos, 15 anos no Brasil, cara. E de matéria de ciência ficção, que é a corrupção da inteligência. Ele é um lorde. Por que esse cara não está na Globo News ou, sei lá, em qualquer outra emissora? Ele não é um cara que vai chegar e falar, eu quero que fuzile os caras de esquerda. Eu quero que a Dilma apodreça na prisão. Nunca. Então, para mim, é mau sinal de que pessoas inteligentes e moderadas, no bom sentido de moderadas, não estejam sendo empregadas. Entendeu? Essas pessoas, se elas não estão, são inteligentíssimas, tá? Por que elas não estão lá? Entendeu? Por que vocês dois estão com pauta, estão com podcast? Por que a imprensa mais sabe não fala, pô, esses dois moleques estão fazendo uma coisa boa? Pega um programa aí de 20 minutos, faz um piloto, me vende essa ideia. Eles não dão abertura, entendeu? No fundo, eles não dão abertura. Tá, então eles estão morrendo. Economicamente, eles estão morrendo. Não sei pelo que o balanço. Descreveu. Porque assim, aparentemente sim. Ou o governo segue mantendo esses caras, ou eles estão perdendo mercado. As novelas da Globo estão perdendo mercado para as novelas bíblicas da Record, que é spoiler. É só tu abrir a Bíblia e tu ver o que vai acontecer na novela. Tu não precisa assistir a novela. Impressionante, cara. Não, e aí tem uma coisa também que... Aí já não é nem muita pauta jornalística. Aí é aquilo que eu falei para vocês da geração do lacre. É uma geração, eu não diria nem que é a nossa geração, porque tem gente mais velha, sem talento também. Não são pessoas sem talento. São pessoas que abnegaram, que renegaram o seu talento para lacrar. Quer ver um exemplo absurdo? Você pega o próprio meu ídolo, cara, no sentido musical, Roger Waters, por exemplo. O cara escreveu uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores músicas de rock da história, o melhor disco para mim, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Mas hoje ele largou a carreira dele de músico, ele renegou o talento e ele quer fazer coisa pró-Marielle, contra Bolsonaro lá da Inglaterra. Ele contrata um relações públicas adolescente, provavelmente, sei lá de onde, que fica fumando maconha o dia inteiro e fica falando besteira. Então ele renegou o talento. O roteirista da Globo chegou uma hora que eu acho que ele deve ter falado, que talento? Eu já sei a fórmula. O jornalista foca que está começando, que mané talento, que mané descobrir quem matou Marielle no sentido, entendeu? Ela é uma da resistência, ele não vai atrás do assassino. Então o talento está sendo renegado por um conjunto de profissões e isso é lamentável. Quando você vê a imprensa batendo numa empresa só, ela quer dinheiro. Quando você vê a imprensa batendo num presidente, é o velho me dá o meu que eu fico quieto. Isso é muito antigo no Brasil. Anos atrás aí, né? Aparentemente a mídia ou o governo ou eu não sei quem, um movimento que surgiu aquela pauta do controle social da mídia, né? Eles queriam colocar uma pauta externa para que via governo, para que o governo controlasse a mídia. Eu não sei se teria interesse dos próprios veículos de mídia para isso, talvez escusos ou não. Mas surgiu isso, né? E os próprios veículos de mídia, eles não anunciaram isso aos quatro ventos, dizendo que era uma coisa ruim. Aparentemente, quem estava vendo de fora, aquilo era uma coisa muito ruim para eles. Era praticamente uma estatização de toda a mídia brasileira. O que foi aquele movimento? Tu consegue explicar para nós o que aconteceu ali? De novo, você perguntou assim, a própria mídia sabia, né, o que eu divido, vamos chamar de preconceituoso dentro da... Mas assim, há os jornalistas de baixo clero, né, que é o cara do pessoal idiota que não sabe nem escrever, e pessoal mais gabaritado, mais vivido, inteligente dentro das redações. Você não pode pegar um bambambam da empresa dessa, não vou dar nomes aqui, mas um diretor de uma empresa grande dessa e falar que o cara é burro. Burro ele não é. Esse cara, para mim, sabia do perigo e tentou, na medida do possível, dar uns gritos de pedido de socorro. Poderia ter feito mais, não sei, é só conhecendo os bastidores da história.
Mas esse baixo clero da imprensa, que são todos do PSOL, eles são autossabotadores, eles têm síndrome de Estocolmo. Aliás, eu conheço vários que trabalham para essas empresas grandes aí, de dia, com bom salário, com os direitos, nenhum direito a menos, com tudo bonitinho, e gostariam que o governo tomasse conta. Pelo que o Fux falou, é tanto, desde criancinha do governo tem que fazer parte, que o cara quer que o governo tome conta do emprego dele. Faz todo sentido, né, João? Porque se ele acha que o governo é tudo isso de bom e tal, faz todo sentido tu querer que o governo seja teu chefe e não o teu patrão explorador que vai estar extraindo a mais-valia de ti. E isso parece tão bobo, tão pueril hoje em dia pra gente aqui no debate, mas imagina um moleque que vai crescendo com isso tudo. Aliás, eu cresci com isso tudo, estudei nos colégios mais caros do Rio de Janeiro, cresci. O imperialismo americano, eu não sei o que, Israel tem que ser explodido pelo Irã, e cresci com tudo isso. E aí o cara vira um jornalista, ele só replica o que ele ficou a vida inteira sendo doutrinado, etc., e dá margem ao pessoal da escola sem partido, que eu acho que não é tão simples assim, o buraco é muito mais embaixo, acaba que esse tiro pode ser calculado. Mas sobre isso, Júlio, o ministro, se não me engano, Paulo Bernardo, marido da gloriosa Gleisi Hoffmann, conterrânea de vocês, eu não vou nem começar. Ela é do Paraná. Ela é do Paraná. Tá. O Rio Grande do Sul já produziu muita coisa ruim, mas não foi essa. Não isso. Então, assim, porque era marido da Gleisi, uma coisa curiosa que a gente vinha comentando antes do programa é que em 2015, naquelas manifestações de levante popular, né, que não da juventude, de MBL, vem pra rua, aquela coisa toda, fui em todos, inclusive, que era a minha época da esperança e total mudança, etc. Ali, cronologicamente, foi o que interrompeu a coragem do Paulo Bernardo de, mais uma vez, tentar censurar a mídia. E vejam bem, quem tiver curiosidade, tem um livro de um jornalista irlandês chamado O Comandante, que é sobre o Chaves, Hugo Chaves. É assustador ler esse livro, que é dos idos de 2000, por aí, que ele conta o que o Chaves conseguiu na Venezuela. E você nota, nós brasileiros, se a gente lê esse livro, ao ler esse livro, você percebe que tudo o que ele fez era o que o PT fez em alguma parte e quase conseguiu, né, em outras. Tanto que o PT, quando Dilma cai, qual o arrependimento deles? Eles foram para o confessionário, para o padre, falando: senhor, me perdoe porque eu roubei o povo brasileiro bilhões, não sei quantos da Petrobras. Não, eles se arrependem de não ter controlado a mídia e não ter subido generais do exército fiéis à causa, simpáticos à causa. Então, se isso não é um partido de psicopata, sociopata, sei lá qual a terminologia, eu não sei o que é. Então, Júlio, assim, esse controle da imprensa esteve muito próximo, foi o que a Venezuela fez, ou o que toda ditadura faz, e se tinha interesse, provavelmente, do baixo clero da imprensa, sim, porque é muito mais cômodo, como o Fux falou, eu vou ganhar muito mais salário do pagador de impostos brasileiro, sem produzir porcaria nenhuma. E no setor privado, mal ou bem, você tem que trabalhar. Né? Perfeito. Não, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É impressionante mesmo. Tô notando um certo tom de descrença tua aí, João, com o futuro. Tu é um pouco pessimista com Sou o nosso futuro. Tá no DNA, então. Tá no DNA. Pessimista tá no DNA. Eu sou pessimista, veja bem. É claro que, falando um pouco até do Bolsonaro, imprensa, etc., começar do fim. Eu acho que o Bolsonaro tem um grande defeito de comunicação, escrevo texto sobre isso, recebo inbox, me chama de comunista, traidor do movimento, faz parte. Mas eu acho que ele tem um grande defeito de comunicação que eu digo formal, como estadista e chefe de Estado. Melhorou de uma semana para cá, até fiz um texto sobre isso, melhorou muito com a chegada de um cara lá, coronel do Exército, que me faltou no Décio alguma coisa, Lopes, se não me engano, melhorou muito. Ele um dia vai entender uma coisa, eu acho que ele ainda não entendeu. Um dia eu gostaria de conversar com ele sobre isso. Ele foi sacaneado, ridicularizado pela mídia durante esse tempo todo. Ele ia pro Super Pop ver desfile de calcinha. Não sei se vocês lembram disso. Ele era tratado como um Henrique Cristo. Tipo loucura, cara. Uma comédia, né? Pastelão. A mídia usou ele, mas ele usou esse bafafá da mídia para se tornar conhecido a nível nacional. O dia que ele sentar na cadeira do Palácio da Alvorada e falar assim, eu tenho tanta raiva da imprensa, e ele tem motivo para ter raiva da imprensa, é preciso admitir, da imprensa que eu digo, a imprensa que não a liberdade, mas a forma como a imprensa é com ele, o dia que ele vai sentar naquela cadeira e perceber assim, eu não preciso odiar a imprensa, eu posso usar a imprensa. Usar a imprensa com inteligência, sem falar um ai da imprensa. Entendeu? O dia que ele perceber isso, talvez o governo dele dure aí 500 anos, com intervalo. Mas aí como que ele faria isso? Muito fácil. Porque durante a eleição dele, ele se antagonizou com a mídia, né? Ele disse, a mídia é o mal e eu sou o anti-mídia.
Ele fez o que o Trump fez, o que o cara da Áustria fez, o que um pouco o cara do Macri da Argentina fez. Isso está em voga no momento. E ele consegue fazer Claro que a que sim. mídia vá para o lado dele depois disso tudo? Não é que a mídia vá para o lado dele, é que o povo, odeio usar a expressão povo, assim, como político popular, mas que a parte da população compre o barulho dele, entendeu? Em vez de ele ficar falando, a imprensa é um lixo, é um bando de não sei o quê, ele podia, a mídia nunca vai estar do lado dele, não foi isso que eu quiser, mas parte da população que hoje fica na dúvida, peraí, a Globo, o SBT estão com a razão ou é o presidente? Se ele usasse a imprensa no bom sentido para a população, eu acho que a maioria da população ia, usando a expressão do jogo, fechar com ele. Agora eleito, não adianta ele ficar batendo na imprensa, como você disse na eleição, porque não vai dar o resultado que ele espera. O que tu acha que ele teria que fazer, então? Você pega uma pauta aqui, que a imprensa bate em tudo. Então, a imprensa só não bate na Previdência, porque o alto clero da imprensa entende a importância da Previdência. Pega, por exemplo, arma de fogo. Aí vem um jornalista idiota do G1, todo mundo vai ter, 38. Em vez de ele mandar um Twitter, fake news, por exemplo, ele poderia aproveitar que o jornalista do G1 cantou a bola, levantou a bola, e aproveitar para destruir no argumento aquele ponto de vista do jornalista. Isso é numa matéria ridícula de G1. Você imagina o Jornal Nacional, o que ele pode fazer? Então, William Bonner falou A e errou. Dia seguinte, em vez de você falar que o William Bonner é um canalha, etc., pega o argumento dele e destrói o argumento dele. Embora eu concorde contigo que faz sentido o raciocínio, o problema está na origem. Eu acho que o Bolsonaro, também para alguém que nem tu falou, sofreu tanto na mão da mídia, eu acho que daí tem um pouco do emocional preso junto ainda, a dificuldade do desapego. Certeza. Mas fora isso, ele é um cara que, sinceramente, não vejo essa luz intelectual para entender que vale a pena fazer isso. Ele não tem a profundidade intelectual para rebater esses argumentos, né? Na verdade, é muito estranho isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele se aproveita bate na mídia e tal, mas se aproveitou para se eleger e tal, foi bom para ele, mas ele obviamente sofreu também. E por outro lado, está surgindo uma nova mídia aí, né, João? Que é uma mídia alternativa, nem algumas boas, mas algumas horrorosas, né? Então, por exemplo, que nem o Alan do Terça Livre, aquele cara aparece no meu Twitter lá, sugerido o tempo todo para ver. Eu abro uns vídeos dele. Meu Deus do céu, tia. Ele tava outro dia urrando porque um jornalista da Folha ou do Estadão apareceu na casa dele para conversar com ele, dizendo que ele estava se sentindo ameaçado, que a família estava sob ameaça. E milhares de likes e tal. E esse cara tá dando opinião diariamente. E o presidente segue ele, entendeu? É tipo isso. Esse é o nível do Bolsonaro. Tu presumir que ele vai fazer diferente? Me parece difícil. Ingenuidade, sim. Eu acho que institucionalmente, com o uso de vários assessores. É uma tropa. Não, e não é só eles. Quer ver um exemplo que pode surpreender? O Ronald Reagan, cara. Ele lia informa. Lembra na época que o Bolsonaro tinha coisa na mão, que todo mundo ficou. Eu não lembro quem escreveu isso, cara. Isso foi algum jornalista aí grande conhecido. Na época o Bolsonaro escrevia na mão, o Ronald Reagan na época escrevia no pé, né? Ele para ler o que. Acho que foi o Paulo Francis. Isso está num moda viu. Acho que o Ronald Reagan fingia que tossia e lia o que estava escrito no pé, as pautas também, né? Sobre isso de mídia de direita pitoresca, nas suas palavras, tudo. Por isso que às vezes dá uma certa descrença, assim, porque eu acho que as pessoas perderam a noção de equilíbrio. Equilíbrio não é ser isento, equilíbrio não é não ter opinião, equilíbrio não é... há um chamariz, cara, há um canto da sereia muito forte para o sensacionalismo. Você pega uma população, não só no Brasil, uma população preguiçosa para ler, preguiçosa para pensar, com uma ansiedade neurótica, o cara só lê a manchete, cara. Você pode botar na manchete o Júlio é lindo, e dentro botar aquele horrível mau caráter. O cara só lê a manchete. Olha, por mim, é o seguinte, façam o que quiserem, o único controle é o sujeito, o usuário, desde que não ponha um centavo de dinheiro público, que fique claro. Para mim, dinheiro público não é de jeito nenhum para imprensa nenhuma, nenhum centavo, nem de direita nem de esquerda. Fechado contigo nisso, João, porque obviamente eles vai dar viés, né? Quem tá pagando dá viés. Agora vamos lá. Tu falou uma coisa que é uma crítica que eu tenho, por exemplo, é uma questão de mercado. É uma questão de mercado. Isso aí que tu falou da manchete, né? Então os bait clicks, né? Como se chama, os caras põem aquelas manchetes
mega sensacionalistas, né? E fazem muita grana em cima, muita grana. E daí isso é uma questão de mercado. O mercado está incentivando um comportamento ruim, tanto da imprensa ofertante como do consumidor. Tem que passar uma lei proibindo? Não, é óbvio que não tem, ao meu ver, né? Mas, ainda assim, é uma falha. É uma falha de mercado. Você quer dizer uma coisa curiosa, Fux? Você vê, aí é o outro lado de filosofia curiosa. O meu lado pessimista pensa assim, que época complicada que a gente vive, porque as pessoas têm essa ânsia de coisa mastigada, rápida. Como é que as histórias ao longo da humanidade foram passadas na maior parte do tempo? Oralmente. Oralmente, com canto, com piada. Então, de repente, o mal não é da nossa geração. De repente, o mal, por assim dizer, é que o ser humano geralmente foi meio preguiçoso, a maioria, pode ser, entendeu? E o lado otimista pensa isso. Eu acho que as redes sociais, em dado momento, as pessoas das redes sociais vão começar a tratar as redes com mais cuidado. Eu, por exemplo, assim, eu como o Júlio for digital influencer, subcelebridade da internet, se eu fosse entrar nessa de, segunda eu botei um post e tive, 1.000 likes. Meu engajamento é tantos por cento, porque eu dou fulano aqui que compete comigo a X%, amanhã eu vou botar outro post, e depois outro post. Eu não tenho que falar, mas eu tenho que botar um post. Porque eu ganho like. Tem um ex-CEO, sei lá o que, lá do Facebook, que é um nome, esqueci indiano. E ele fala que essa reação às redes sociais despertam o hormônio, serotonina, do prazer, essas coisas. Você fica igual um rato no estudo Pavlov, cara. O João ganhou um clique, ele ganhou um like, ganhou um like, ganhou um like. Quando você pega isso, né? Não é o caso da mídia de direita, que eu não estou dando indireta para ninguém, não. Seja para quem for. Você pega a pessoa que ao longo da vida nunca teve reconhecimento profissional, nunca teve reconhecimento no amor, nunca teve reconhecimento, auto-reconhecimento. O cara chega na internet e fala assim, China vai jogar uma bomba nuclear no Brasil amanhã, e ganha 50.000 likes, ele está numa armadilha. A não ser que ele faça uma auto-reflexão, ele vai continuar nesse sensacionalismo barato de ganhar like, de ganhar uns centavos de dólar e de tudo. Agora, no médio e longo prazo, eu acho que esses caras não duram não, cara. Eu acho que não duram não. Aí eu tenho um pouco de fé, que não vão durar não. Mas daí podem durar pessoas, projetos tipo do Antagonista ou coisa assim, projetos mais... Porque o Antagonista parece ter meio que uma checagem de dados, ele não parece ser Ele tem clickbait ali, mas eu acho que ele verifica o que ele está fazendo. Com toda certeza. Olha, pode ter... Eu não tenho muitas críticas ao Antagonista, não. Acho que o que eles fazem, inclusive com o Bolsonaro, que é... O saudável, a gente se desacostumou com um jornalismo saudável no sentido de cobrança. Então, quando qualquer um deles ali chama o Bebiano ou faz uma cobrança no sentido de Bolsonaro falou que A na campanha e está fazendo B. Isso, para mim, é o mais natural. Aliás, diga-se de passagem, outra coisa de rede social horrorosa, você tem a ilusão de que existirão pessoas que tenham 100% de concordância contigo. Isso aí é só no psiquiatra. Mas parece que as pessoas querem isso. Não, antagonista, 99% parecido. Não, mas deu uma coisa que eu discordo, é um horror. É um lixo, é comunista, não dá. Eu só não sou pessimista porque eu acho que, na verdade, tudo isso são fenômenos humanos que se repetem agora, talvez um nível nunca antes visto, por causa justamente da conectividade que todo mundo tem com todas as opiniões alheias, né? Tu acabou de descobrir as opiniões horrorosas que a tua tia tem sobre política, que tu nunca queria saber. Isso tudo, eu acho que já acontecia antes, né? Jornais mentindo, jornais atacando um lado e tal, mas eu ia falar que uma das coisas que comentou que eu particularmente estou adorando agora ter um governo de direita, não por causa necessariamente do governo de direita, embora obviamente melhor que o de esquerda, mas simplesmente porque agora tem oposição na mídia. Antes não tinha. E isso é ler alguém criticando os esquerdistas todos, que agora estão vendo todos os defeitos do governo, para mim, é redentor, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas critiquem o governo, seja ele de direita ou seja de esquerda. E teve uma parcela significativa da população que ficou amorfa, basicamente, a criticar, né? Era defesa. E agora a gente tem o outro lado, que são os bolsominions, né? Esses aí sim, né? Esses são os nossos petistas agora, eles são petistas desse lado direito. Mas eu acho que eles são minoria em relação ao resto. Acho que agora tá muito bom, que tá muito mais crítico. O governo tem que ser mais criticado. Antes, na época do governo do PT, até fazer piada era proibido. Lembrem-se que o Danilo Gentili teve mais algum comediante, se não me engano, foi colocado numa lista negra. Olha o nível disso. Um governo federal de 200 e tantos milhões de pessoas sob sua alçada, botando meia dúzia numa lista negra.
Por isso que eu digo, leiam o livro Comandante, o que o Chaves fez, o que quase foi feito aqui. Eu fico provocando no Facebook agora com os posts que eu finalizo assim, melhoramos, que eu falo do governo atual. É claro que eu sentando numa sala com o Bolsonaro, filhos, etc., que eu teria mais um monte de crítica para fazer. Mas assim, um monte. Não só de comunicação, mas de política, de estratégia, enfim. Só que quando você compara com Haddad, Fernando Haddad, eu não consigo conceber esse cara sendo síndico do meu prédio, cara. Então, assim, ele quase foi presidente da República. Vocês imaginam a humilhação. Foi PT 13 anos de tudo que você já sabe, Temer 1 ano e meio. Imagina esse cara eleito, a população teria dito o seguinte: nós somos otários, cara. A gente gosta de ser roubado, a gente gosta de ser enganado, a gente gosta de ciclovia na Amazônia. Seria o fim do mundo. Por isso que eu critico o governo Bolsonaro com um monte de coisa. Mas quando você compara, e é inevitável, claro que o ideal seria um Winston Churchill aqui, reencarnado e governando o Brasil. Aliás, o ideal é aquilo que a gente falou lá no início. O ideal era ter um último presidente. Vamos fechar essa bagaça. Eu queria uma coisa... Sério, eu queria que fosse assim... o presidente, vai ser o Haddad, o Bolsonaro, dane-se, porque o cara aqui da minha comunidade, eu sei quem é, e se ele fizer besteira, eu cobro dele. E se o Estado geográfico fizer besteira, o melhor protesto que eu tenho é o pé, né? Se não me engano, essa frase é do Mises, não sei. Ou dizem que de repente é do Garrincha, eu estou confundindo. Vota com o pé. Por exemplo, Rio de Janeiro está muito maconheiro, libertário, não sei o que, eu vou embora. Não fala libertário. Eu vou para São Paulo. Vamos pela treta. Quando você vê a imprensa batendo numa empresa só, ela quer dinheiro. Quando você vê a imprensa batendo num presidente, é o velho me dá o meu que eu fico quieto. Isso é muito antigo no Brasil. Sobre o viés ideológico, acho que é meio que latente, assim, né? Todo mundo sabe do viés ideológico da mídia. Mas agora a gente tá caminhando para uma abertura. A gente vai ter uma solução, eu acho. Eu acho que dentro das mídias sociais, cada vez que tem uma ruptura de algum sistema, tem aquele teorema econômico que fala do caos e anarquia, né? É aquele momento em que tudo fica bagunçado, que vai se ajeitar e vai gerar um novo patamar ali na frente que a gente não sabe como é que é. As redes sociais eu acho que entraram nisso. A gente está numa bagunça agora, a gente não sabe quem é a rede que está mandando, qual é a rede que vai funcionar, qual é a rede que vai ser do futuro, mas eu acho que algo vai sair melhor lá na frente e esse algo melhor vai ser bem mais aberto para saber qual é a opinião de cada um, né? Eu vou saber, não, aquele cara ali, de fato, ele é um cara de direita, o Alan do Terça Livre, quem quiser seguir ele sabe qual é o posicionamento do cara, segue o cara tá jogando dentro do jogo dele ali, entendeu? Sim. Eu acho que o futuro é isso, e talvez a Globo e essa gente grande toda, eles vão ter que se adaptar para isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, você está tão otimista que parece que leu a Bíblia. Então, parecendo um cristão falando da arca do dilúvio. Olha, se eu fosse dono da Globo, por exemplo, o que eu faria? O colunista A teria um blog, um microfone na TV, e não precisa, por exemplo, eu não quero dizer que a Globo é de esquerda ou de direita, beleza. Mas deixa o jornalista, ou obriga, no bom sentido, o jornalista a assumir o que ele é. Porque aí o cara vai ler André Sadi e falar, bom, aqui eu tô lendo uma menina que é de, sei lá, centro-esquerda. Aqui eu tô lendo... E aí a própria Globo e as próprias pessoas saberiam. A Globo tem 30 colunistas, 25 são de esquerda. Beleza, mas 5 são de direita, assumidamente. E eu não sei, Júlio, se eu sou tão otimista quanto você, no sentido de depois do caos vai vir a bonança e tudo. Vamos ver. Eu temo, pelas redes sociais, despertarem muita ansiedade e virarem uma espécie de doença nas pessoas. Eu espero que as pessoas tenham consciência de dosar. Eu trabalho com rede social, ganho dinheiro com rede social, trabalhando para as pessoas, mas eu gostaria que um dia as pessoas limitassem o uso de rede social e vivessem a vida real. Né? Clichê demais, mas eu espero que um dia a gente volte para isso. Não, mas eu acho que encerramos bem, acho que chegamos numa boa conclusão para esse nosso bate-papo, mas tu tem uma baita dica de livro aí para nos passar, né, antes da gente encerrar e antes de ir para as considerações finais. O outro livro também vai estar citado na show notes, tá? Esses 2 livros vão estar na show notes, só entrar lá. O Comandante é de um autor que depois eu mando para vocês, mas é na Amazon.com.br, é um jornalista irlandês. Te deu branco no nome do cara agora, meu Deus.
E o livro principal, sei que não tem vídeo, é esse daqui, do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. Esse livro foi o livro que me curou, digamos assim, do socialismo, porque não foi um livro tipo Roger Scruton, como ser um conservador, como virar um conservador. Esse livro, eu acho que ele não converteria praticamente ninguém, né? A gente tem que ver essa coisa de converter convertido. Esse livro aqui é de um cara que era soldado do exército russo, certo? Mandou uma carta, os soviéticos já tinham tomado poder, os bolcheviques, mandou uma carta para um amigo só perguntando alguma coisa do governo. Não era criticando, né? Ele estava, inclusive, morrendo pela pátria. Interceptaram a carta, ele foi preso, mandado para um dos campos de concentração. Por que arquipélago Gulag? Que era um arquipélago de prisões. Você olhava o mapa da União Soviética e tinham prisões uma do lado da outra, como se fosse um arquipélago, daí o nome. Pena mínima de 20 anos, naturalidade, a esquerda que é contra encarceramento apoia isso tudo aqui. 20 anos com torturas descritas com... Esse cara ganhou o Nobel de Literatura, russo, para variar, os melhores escritores do mundo. Esse livro me fez ver o que é mais importante, o que Dostoiévski também sempre nos lembra do que é mais importante, que é a alma do ser humano. De novo, quer você creia em Deus como eu, ou quer não, né? A gente tem que ter noção de que a gente é único, que a gente produz talento, que a gente produz arte, que a gente é capaz de coisas eternas, que a gente consegue matar o tempo, né, antes que ele nos mate, por assim dizer. E esse livro Arquipélago Gulag, para quem está na dúvida, para o adolescente que está ali na PUC aqui do Rio, no Baixo Gávea, não sei para que lado eu vou, esse é o lado, que é o lado do ser humano, entendeu? E esse livro, o relato do que ele sofreu com os comunistas, com os soviéticos, me fez abrir a cabeça do mal do pensamento coletivista e da glória que é o individualismo sem ser egoísta. E eu acho que é isso. E tem uma frase curiosa dele sobre isso tudo que ele fala, com toda a vênia a você, que ele fala: eu acho que tudo isso aconteceu porque a humanidade começou a esquecer de Deus, né? Mas esse é o papo, Cota. Aí mais 6 horas de podcast. Esse livro é muito citado pelo Jordan Peterson como um tratado sobre os horrores cometidos pelos comunistas, né? E que as pessoas estão tentando esquecer. O Jordan Peterson cita ele, que é deslumbrante. É um livro difícil, mas assim, quando você engrena e começa, é maravilhoso. Cita ele e cita o Dostoiévski. Todos, Crime e Castigo, Memória do Subsolo, porque Dostoiévski, meu Deus, vou me alongar aqui, Dostoiévski... Vai lá, fala. Dostoiévski tem uma história curiosa. Ele foi condenado à morte, tinha uma época que ele era meio rebelde, né? Ele foi condenado à morte pelo czar. E estava ele e mais um cara do grupo dele para serem fuzilados, literalmente. Ele vira para o cara ali, antes de serem fuzilados, para esse cara amigo dele, fala: eu acho que se eu morrer agora, eu vou para o paraíso, para o inferno, alguma coisa assim. E você? Aí esse cara vira: eu continuo não acreditando em nada. Vou morrer, acabou. Graças a Deus, acabou, não vai ter nada. E o que o czar faz? Na época era comum, às vezes eles faziam uma execução fake. Imagina a naturalidade. Aí os dois foram emparelhados, enfileirados, deram um tiro simulado, beleza, receberam perdão do czar. Isso mudou a cabeça do Dostoiévski, porque eles não foram fuzilados, mas eles foram condenados à prisão na Sibéria. Imagina isso, ser preso na Sibéria. E o único livro que ele tinha na Sibéria, dentro dessa prisão, que ele tinha que andar com uma pantufa, onde os guardas andavam com pantufa para não fazer barulho, para o cara se sentir sozinho, isolado do mundo. Imagina o terror psicológico. Isso na época do czar, né? Bom lembrar. Daí você entende o ódio dos comunistas, etc. Mas, e aí o único livro que ele tinha no cárcere era a Bíblia. E aí Dostoiévski passa de um cara rebelde, resumidamente, para um cristão fervoroso, porque ele aprende que a essência da humanidade, e inclusive da literatura, fictícia, ficcional, tudo está na Bíblia. Então o Jordan Peterson cita isso para dizer que o ser humano é isso que eu já falei. É único. Exato. Perfeito. Muito bom, adorei. Muito bom mesmo, muito bom, muito obrigado, João, pelo tempo, pela aula sobre imprensa, sobre Rio de Janeiro, sobre todas essas coisas que tu entende. Espero que a gente possa conversar mais em breve e espero muito um dia poder ver o Mão Inglesa no ar de novo. Mão Inglesa no ar de novo, beleza. Com certeza. Procurem lá no YouTube os vídeos do Mão Inglesa, da época do Mão Inglesa. Um dia isso vai ter que ir pro ar de novo. Vou colocar no show notes, tá?
Vou colocar no show Beleza. notes, para quem quiser conhecer o bom inglês. Os assuntos finais aqui, só para passar a régua, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, acessem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo quando tem divulgação de novos episódios aos finais de semana. Apoie o nosso projeto no Apoia-se. Apoia-se/Tapa da Mão Invisível, apoia.cse. Lá você pode apoiar o nosso projeto mensalmente e ajudar a manter as luzes acesas. Nos sigam no Twitter, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível também, e acesse o nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Lá estão todos os episódios e estão todas as show notes, inclusive as show notes desse episódio. Considerações finais, Paulo? Eu só quero agradecer ao João e convidar aí os nossos ouvintes a se perguntarem como é que está a mídia que eles estão lendo atualmente, qual é o viés dela, né? Embora pode ter viés, pode ter de esquerda inclusive, mas qual é o viés do que tu está lendo, né? É importante as pessoas pensarem sobre isso, que realmente eu acho que muita coisa passa incólume, né? Nem nas colunas de opinião, mas simplesmente na reportagem mesmo, especialmente quando se trata de política e economia. É impressionante. Se os esquerdistas, né, e se os jornalistas escrevessem sobre aquilo que os bancos centrais fazem, o nível de poder deles, as pessoas não deixariam passar isso. A mídia não trata desse negócio. João, considerações finais? Queria agradecer aos dois, foi um excelente bate-papo de altíssimo nível. Pedir desculpa por qualquer piada absurda. E uma coisa, Fux, você falou de imprensa, do que a imprensa diz, o viés. Tem uma frase famosa no meio que é: foca no que a imprensa não diz. É mais importante. Boa. Boa. Aí é que está o perigo. E agradecer, e quem quiser Facebook para ser subcelebridade, é facebook.com/João CS Ferreira. E nas show notes também. Vai no show notes também. Obrigado. Podem ir lá xingar de que seja de extrema-direita ou comunista, qualquer coisa, fiquem à vontade. E muito obrigado pela oportunidade. Um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer um tema, só que eu preciso depois fugir do país, sobre criminalidade. Rio de Janeiro, PCC em São Paulo, máfia italiana, cartel mexicano, que é um tema que eu gosto muito. Ah, é? Não é perigoso, mas vocês dão proteção depois. A gente grava dias antes do teu embarque. Dias ou meses, é só barra pesada. E vocês falaram de apoia-se, né? Eu ia perguntar no ar se vocês não vão pedir dinheiro ao Paulo Guedes do BNDES, não é mais fácil? Já protocolamos lá. Muito bem, aí é mais fácil. Pede 500 milhões para sobrar um pouco aí. Pra botar um bannerzinho no site. Isso, põe um bannerzinho ali, pega 499 milhões em bolsa e 1 milhão compra um supercomputador aí. Baita dica. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço, Paulo. Um forte abraço, João. Forte abraço a todos. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Faltou o aviso do Júlio. A gente não fala. O que eu falo Isso vai pros extras depois. Então tá. É um prazer estar aqui. Vai, deixa ele direto. E tu já fala, vai lá. É um prazer estar aqui. Júlio. Quem é que tu tá apontando, Júlio? Não dá pra entender, cara. Tu tá apontando pra tela, como é que a gente vai saber quem é? Tá, vai lá, o João fala sozinho agora. Tá.